Olá, estamos aqui de volta ao canal. Fizemos uma transmissão ao vivo no canal da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis, no canal do YouTube, né? E eu quero fazer aqui a gravação só da devocional, da meditação, da mensagem e compartilhar com os amigos sobre o Salmo capítulo 5, versículo 12. A palavra nos expressa que o crente é abençoado. Diz assim: em verdade, Senhor, tu abençoas o justo, e como escudo o cercas de tua benevolência. Este é um salmo muito precioso, um salmo de Davi, em que ele começa declarando: ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Destrói os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela tua grandeza, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana teu caminho diante de mim. Porque não há sinceridade nos lábios deles, no íntimo só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua criam inimizades. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas, expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra mim. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo com o teu favor, o proteges como escudo. Que palavra preciosa! O Senhor abençoa o justo. Por isso, filho de Davi, Salomão, ao escrever os provérbios, um dos provérbios preciosos diz assim: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Provérbios 10, 22. A versão clássica, que nós mais conhecemos, diz: a bênção do Senhor que enriquece e não faz seguir de dor alguma. É assim o crente. O crente é aquele que pertence ao povo de Deus. O crente é aquele que pertence a Deus de fato. Porque melhor do que ser um crente, um cristão, é pertencer a Jesus Cristo, o Senhor. E o salmista no Salmo 3 fala: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Então a bênção do Senhor vem sobre aqueles que pertencem a Ele. No Salmo 29 também, o salmista diz: o Senhor abençoará o seu povo com paz. E também no Salmo 115, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Olha que maravilha! Ele abençoa tanto pequenos como grandes. Deus não faz acepção de pessoas. Ele abençoa você e a mim, se somos dele, se pertencemos a ele. Se você ainda não pertence a ele, entregue-se a ele, confia nele. Diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O crente é o justo, o crente é abençoado. O salmista aqui no Salmo 5, versículo 12, está dizendo: tu abençoas o justo. O crente é o justo, a pessoa que é justa. O justo sabe que necessita da direção de Deus para o seu viver diário. Tal consciência o ajuda a nunca se desviar desse propósito, porque sabe que o mundo é hostil e que o mundo se opõe a toda a realidade espiritual. E o ímpio é o oposto disso. O versículo 9 do salmista, do Salmo, né? O Salmo 5, ele fala que porque não há sinceridade nos lábios dos injustos, né? Os ímpios, eles só pensam em destruição, a garganta deles
é um sepulcro aberto, a língua cria inimizades. Quando o apóstolo Paulo escreveu o Romanos, a Epístola aos Romanos, capítulo 3, ele está falando desse Salmo 5 aqui. E ele fala lá a partir do verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. E aí lá no verso 13 diz, sua garganta é um sepulcro aberto. No verso 14 diz, eles têm a boca cheia de maldição, amargura, os pés são ligeiros para derramar sangue. Vai seguindo assim, falando essa descrição lastimável do injusto. Mas o crente é o oposto. O crente é o temente. O crente é abençoado, ele teme ao Senhor. Diz o Salmo 112, quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor. É como o Salmo 1 diz, abençoado com a felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na congregação ou na reunião dos zombadores. Então o crente é uma pessoa temente, por isso é abençoado. Também porque ele é temente. O versículo 10 do Salmo 5 diz, ó Deus, condena-os, falando dos injustos, dos ímpios, que eles caiam por suas próprias tramas. Expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. A oração no verso 10 desse Salmo 5, ele está falando, está dirigindo um apelo a Deus, para que os ímpios sejam revelados, para que os ímpios se envergonhem por causa das suas muitas injustiças. Esse é um clamor nosso, nosso mundo, não é? Quantas vezes nós estamos clamando, ó Deus, os injustos parece que estão prevalecendo, a maldade está triunfando, Deus tem misericórdia desses homens ímpios, não é? Estamos como que dizendo com o salmista, que eles sejam revelados publicamente, que algum juiz, que algum promotor mostre os seus pecados, que eles sejam condenados por suas muitas injustiças, como dizia o salmista. E se não chegar o julgamento aqui, o salmista fala do dia do julgamento. O auge será naquele dia, quando Deus trará todas as obras ímpias dos homens serão reveladas e eles serão condenados. Então o crente é o temente, a pessoa que teme a Deus e ele guarda o seu caminho e se desvia dos maus caminhos. Os ímpios não. Os ímpios estão andando de uma forma cada vez mais injusta e maldosa, não é? O justo, aqui no Salmo, é o crente, o homem que confia em Deus, o homem que ama o Senhor, o homem que se alegra nele. É isso que diz o versículo 11. Alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Então, o justo, o crente, ele tem alegria, uma alegria genuína, uma alegria verdadeira, uma alegria que não depende de algum divertimento passageiro. Ele tem um estado de espírito alegre, porque o seu coração é um coração que confia no Senhor, o seu coração é um coração que ama o Senhor, e não teme mal algum, não tem algum espanto para lhe causar tristeza. Então o justo tem plena certeza de que o próprio Deus é que lhe dá a proteção e que lhe dá as bênçãos que tanto necessita no seu dia a dia. Por isso o salmista diz, tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor tu o proteges com escudo. É ele abençoado por Deus, portanto. Um homem temente, um homem crente, um homem justo, ele é um homem generoso, ele reparte o pão com o necessitado, como diz Provérbios 22, e as pessoas enxergam um homem abençoado. As pessoas reconhecem quando uma pessoa é abençoada. Nós vemos isso na história de Abraão, Gênesis 13. As pessoas contemplavam, reconheciam que Abraão era um homem abençoado por Deus. Eliezer, quando foi buscar esposa para Isaac, quando Deus lhe mandou até a terra do seu nascimento, ao meio da sua parentela, Eliezer chegou lá e disse, o Senhor acumulou o meu Senhor de bênçãos, falando, olha, é abençoado, Deus tem abençoado. Isaac, capítulo 26 de Gênesis, fala de como ele era abençoado. Gênesis capítulo 30, a respeito de Jacó, igualmente.
Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, ele fala que as escrituras prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, ou seja, nós que não somos descendentes na carne de Abraão, Isaque e Jacó, não somos judeus na carne, ele fala, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão, dizendo, por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. Desse modo, Abraão se tornou o pai da fé, e todos que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, diz Paulo em Gálatas capítulo 3. E no capítulo 4 de Gálatas ele escreveu, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque, nós somos os filhos da promessa, por isso somos abençoados. Por isso fazemos como Jesus ensinou, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Então, nós buscamos honrar o Senhor, como diz Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Honrar o Senhor com os nossos bens, com as primícias de todas as nossas rendas. Nós procuramos honrar o Senhor, estamos buscando a Ele, e cultuando a Ele, e entregando a Ele a nossa a gratidão, nossa ação de graça, nosso culto de contribuição, e porque Ele nos abençoa, Ele não faz seguir a nós com sofrimento. Se temos um sofrimento, se temos uma tribulação, não vem da parte do Senhor, vem do pecado que habita este mundo, e que traz consequências enquanto estivermos no mundo, a morte, o pecado e as consequências que nós sofremos por causa da queda de Adão, da maldição que está no mundo, reinando no mundo, quando o homem malvado faz o mal para um homem bem, e são coisas que acontecem por causa da maldade, do pecado que habita a carne, dos homens não regenerados. Mas Paulo diz a Timóteo, em 1ª carta, capítulo 4, que a piedade é muito proveitosa, não só para a vida presente, mas para a vida futura. Então, como crente que somos e abençoados, nós estamos colocando a nossa fé no Senhor. A nossa felicidade está no Senhor. E nós sabemos que dele vem a nossa proteção. Nosso amor é para o nome do Senhor. E nós sabemos que Deus nos abençoa. Essa é uma promessa de Deus. E nós podemos ser chamados de abençoados pelas outras pessoas. Eu tinha um amigo que dizia, ele não mora mais aqui na cidade, e ele dizia, abençoado, quando me encontrava. É até interessante quando alguém fala isso, né? E ele me conhecia, ele conhecia a minha vida, ele sabe como eu ando com Deus, e enfim, e eu ajudei ele a ter um encontro com Jesus, e alguns meses eu estive discipulando ele, semanalmente fazendo estudos bíblicos na palavra de Deus, até que ele entendeu que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, e se rendeu. Então, mas o mais importante não é que alguém diga que somos abençoados. O que mais importa é que somos verdadeiramente abençoados pelo Senhor, é isso que importa. E ao final da vida, o que a pessoa vai dizer de você? O que a pessoa vai dizer de mim? De Abraão disseram, olha, era abençoado. De Isaque, de Jacó. Então, o que vão dizer de mim ou de você? O mais importante ainda, quando nós chegarmos diante de Jesus, naquele dia em que se separará as ovelhas dos bodes, e Jesus estava dizendo assim, que no dia do juízo final, os crentes irão ser separados dos incrédulos. Aqueles que são filhos de Deus serão separados daqueles que nunca se arrependeram dos seus pecados. E Mateus 25 então fala que Jesus dirá àqueles que são suas ovelhas, seus discípulos, seus seguidores, vinde abençoados de meu Pai, vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso será a coisa mais importante de tudo, de toda a nossa existência. Não que alguém nos falou que éramos abençoados, depois que partimos do mundo, olha, ele era abençoado, mas o mais importante é estar diante de Jesus e ouvir aquela doce palavra, vinde abençoado de meu Pai, vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Isso que é maravilhoso. Há um hino que eu gravei esses dias compartilhando no WhatsApp, no grupo do WhatsApp da igreja,
Eu não sou um cantor, né, nem profissional, mas eu gosto de cantar. Eu usei um playback e esse hino é do Inário do Culto Cristão. Eu vou ler a expressão deste hino, a letra deste hino, que tem como divisa bíblica Salmo 51, versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Assim diz a primeira estrofe. Eu resolvi seguir-te, Jesus, até o fim, pois tu, Senhor, prometes guiar-me sempre a mim. Conheço que sou fraco e o bem não sei fazer, mas pela tua graça eu sempre irei vencer. Segunda estrofe diz, o mundo já venceste e as suas obras más, e sobre tudo reinas, ó príncipe da paz. No céu e aqui na terra impera o teu poder e pela tua graça eu sempre irei vencer. A última estrofe diz, a todos que te seguem e tomam sua cruz, prometes que contigo irão morar, Jesus. Descansarão na glória contigo, ó vencedor, pois pela tua graça venceram sem temor. Que maravilha! O crente é abençoado. O crente é aquele que pertence ao povo de Deus. O crente é o justo. O crente é o temente. Ele tem plena certeza de que é o próprio Deus que lhe protege e lhe abençoa. E ao final da vida, ele não importa o que dirão dele. Ele espera dizer ou ouvir Jesus dizer, ó abençoado, ó vinde abençoados de meu Pai. Eu resolvi seguir Jesus até o fim. E você? Eu convido a seguir a Jesus até o fim. Vem com a gente, vem conosco, seguir Jesus até o fim. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que isso é uma coisa que todo homem deve fazer. Com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo, que Ele vive e reina para sempre, e que ao final da vida está lá para nos receber e para nos fazer entrar nas moradas preparadas desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Até o fim. Amém.